Deputado Jânio Mendes, preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. O deputado Anderson Nogueira falou aqui sobre a sua preocupação em relação ao Hospital do Câncer de Nova Friburgo. É importante colocar o caos que se encontra a saúde pública no Rio de Janeiro. E nós vemos, e daqui a pouco vamos ter uma outra luta lá em Friburgo, a partir do momento que se termine a construção desse hospital, para garantir o legítimo direito ao tratamento dessa doença terrível. Legítimo direito. Porque nós estamos vendo aqui no INCA do Rio a falta de medicamentos necessários absolutamente para se conseguir a remissão da doença. E o grande absurdo, senhor presidente, os médicos tendo que acomodar os protocolos de tratamento para a disponibilidade do recurso existente. Como se isso desse certo. E aí não se pode culpar o profissional de saúde. Ele faz o tratamento que está disponível, mas a falta dos medicamentos impedem que o paciente tenha cura. Impedem muitas vezes que ele entre até em períodos de remissão temporários, mas importantes porque aumenta a sobrevida. Então, essa situação da saúde pública nos dá exemplos absolutamente dramáticos, porque só quem tem uma pessoa que precisa iniciar o tratamento de uma doença tão grave e vê seu esforço desaparecer pela ineficácia do governo do Estado do Rio de Janeiro e pela ineficácia do governo federal, é que pode avaliar a grandeza desse problema. Os profissionais de saúde, muitas vezes hoje, mais do que em todo o passado, estão tendo que escolher quem deve viver e quem deve morrer. Porque os tratamentos disponíveis nas emergências e nos institutos de oncologia não são suficientes para garantir o tratamento de toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Não são. Absoluta segurança no que estou falando. E cabe a responsabilidade jurídica dos nossos governantes a propósito dessa afirmação. Não se pode tratar a vida humana dessa maneira. Hospital Zilda Arnes, construído lá em Volta Redonda, pronto, parado, era para ser e foi vendido como um hospital de alta complexidade para todo o SUS do sul do estado. E, no entanto, está lá parado, estragando, sem começar a fazer o atendimento. Por quê? Porque as obras atendem interesses de campanha, atendem interesses de empreiteiras, atendem interesses de determinados políticos. Mas a operação efetiva dos hospitais, aí que está o grande problema. Aí que está a grande dificuldade. Porque demanda uma estrutura que o governo do Estado do Rio de Janeiro não se dispõe a dar. Porque tem outros interesses, nós já discutimos aqui, a propósito das isenções fiscais e os outros ralos e gargalos da economia do Estado do Rio de Janeiro e da administração pública do Estado do Rio de Janeiro. A causa está aí. E vemos manifestações em todas as áreas da economia e da administração. Foi falado aqui pelo deputado Osório a situação da segurança pública. Não precisamos ser entendedores como a deputada Marta Rocha e outros que labutam nessa área, para ver de uma maneira estarrecedora, uma maneira de deixar os olhos arregalados, os números da violência no Estado do Rio de Janeiro. A
quantidade de pessoas que morrem diretamente por conta da violência. Estamos vendo aqui, senhor presidente, a organização do crime no estado do Rio de Janeiro. A entrada do PCC traz, com certeza, um outro olhar, um outro viés para o enfrentamento do crime. Vemos claramente que essa organização vai cobrar cada vez mais vidas e violência no estado do Rio de Janeiro. Resende e o sul do estado, o maior de todos é Angra dos Reis, mas Resende é a segunda, Volta Redonda é a terceira. São cidades com extrema violência, em função da ida de ramificações do crime organizado para o interior do estado. Acredito que isso esteja acontecendo em todas as regiões mais importantes do estado. E as nossas autoridades simplesmente olham para cá, olham para esse problema e não têm condição de propor soluções efetivas. Esgotaram a capacidade de gerar soluções definitivas e efetivas. O estado do Rio de Janeiro é o estado que mais trouxe intervenção de tropa federal nos últimos 10 anos. Foi o estado que mais utilizou as tropas federais. E como estamos vendo, o deputado Osório falou aqui, com resultados, infelizmente, muito aquém daquilo que a população fluminense esperava. Mas a culpa, com certeza, não é da tropa federal. E eu falei aqui anteriormente, meu medo, como militar da reserva, é que estejamos sendo usados para garantir a permanência de pessoas ineficientes, inaptas para continuar a exercer a governança desse estado. Pois nós sabemos que a segurança pública é um dos principais capítulos em que se baseia a população na hora de escolher seus governantes. E esse momento que se aproxima a eleição, trazer as tropas federais, expô-las a essas ações que deixam muito a desejar, na verdade, só está servindo ao interesse da classe governante desse estado, que não tem preocupação com as tropas federais, não tem preocupação com o conceito que elas têm com a população brasileira, não tem preocupação, muito menos, com a vida das pessoas nos morros e comunidades de baixa renda desse estado. E por último, eu diria que não tem qualquer preocupação com os seus policiais militares e policiais civis, porque a quantidade de policiais abatidos nesse enfrentamento deveria, no mínimo, que alguém pusesse a mão na cabeça e falasse: espera aí, isso não pode continuar dessa maneira, alguma coisa está errada, por que está morrendo tanta gente? Mas não é assim que se vê. O governo federal, o governo do estado, luta para continuar com a cabeça em cima do pescoço e não mede esforços, não faz qualquer tipo de pergunta antes de utilizar a força econômica dessa nação e desse estado para garantir esse único objetivo, que é se manter no poder, muitas vezes longe dos braços maiores da justiça, como aconteceu com o ex-governador Sérgio Cabral. Então está na hora de nós, povo fluminense, exercermos o nosso legítimo direito de reclamarmos, de protestarmos contra esse absurdo que se instalou no Rio de Janeiro e a falta de opções para a nossa administração pública, para a nossa governança e para a qualidade de vida, para a melhoria da qualidade de vida do povo fluminense. Obrigado, presidente.